Boa noite, queridos. A graça e a paz, amém a todos. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Que festa linda, né? Que festa maravilhosa. A gente está tão feliz de estar aqui com vocês. Eu e a minha esposa Carla Lopes. Queria pedir que ela ficasse em pé de novo, só para a igreja aplaudir mais uma vez a vida dessa mulher preciosa. É a mulher que eu escolhi amar vai fazer 25 anos que nós nos conhecemos, mas há 23 anos vai fazer que nós estamos casados. Agora, dia 13 de dezembro, faz 23 anos. E a mulher que eu escolhi amar e aconchegar no ninho até o Senhor me chamar, até a gente partir para Jesus, né? Então, amo muito você, viu? E é uma pessoa que tem me apoiado muito, o ministério é nosso, né? Ela tem feito um trabalho fantástico à frente do Ministério Infantil, lá na Igreja da Paz, e assim, nós temos visto a mão do Senhor ali, em nome de Jesus. Queridos, 10 anos de festa, 10 anos de existência, né? Então, é uma igreja relativamente nova ainda, né, pastor Dias? É uma igreja relativamente nova, 10 anos, interessante que o apóstolo Paulo saiu para o ministério com mais de 10 anos, 12 anos, a primeira viagem missionária de Paulo tinha mais de 10 anos, né? Então, para você ver como a igreja é uma igreja relativamente nova, mas que igreja fervorosa, que igreja alegre, que igreja impactante, né? Nós podemos sentir o amor, a presença de Deus através de vocês. Isso é muito saudável, amém? Nossa, isso é muito saudável, é muito bom ver o que Deus está fazendo aqui na vida de vocês e através da vida de vocês. E como nós costumamos dizer, isto é só o começo. E eu creio que Deus está fazendo uma grande obra. Deus está fazendo uma grande obra. Filipenses capítulo 1, versículo 6 fala que aquele que começou a boa obra, ele há de completar. Deus, ele tem trabalhado na vida de vocês. Sabe, uma vez eu gosto de usar esse exemplo porque eu acho muito legal, muito assim, tem tudo a ver conosco. Qual o exemplo? O exemplo de um grande edifício. Coloca aí essa imagem desse edifício, querido. Olha só que grande edifício. Talvez você passa uau, né? Você diz, uau. Você fica contemplando esse grande edifício. Edifícios lindos, que você passa e você fica admirando. Que edifício bonito. Mas você não viu o começo dele. Talvez você não viu o buraco que foi feito para começar esse edifício. Esse edifício começou literalmente com um buraco muito grande, aonde foi investido muito tempo, dinheiro, muito recurso, conhecimento, dedicação. Mas tudo tem um propósito. Amém, queridos? Sabe, e eu creio que essa igreja está sendo levantada por Deus para ser um edifício muito grande. Amém? Você crê nisso? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Amém? Eu creio mesmo. E por causa disso, é que eu senti muito forte no coração quando o pastor Dias me pediu para compartilhar uma palavra aqui nesse dia especial. Eu senti forte no coração de falar sobre esses fundamentos importantes para um crescimento,
para frutificação. E essa palavra, eu creio, tem abençoado muito a minha vida e vai abençoar muito a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é fé e frutificação. Diga, fé e frutificação. Essa mensagem, ela está ali. Jesus, ele conta a história, a parábola do semeador. Na parábola do semeador, a parábola do semeador, ela é contada dos 4 evangelhos em 3. Mateus, Marcos e Lucas. No evangelho de João, não é contada a parábola do semeador, mas é contada nos 3 evangelhos. É contada nos 3 evangelhos, sabe? E cada evangelho, ela é contada de uma forma diferente, com um prisma diferente. É igual você assistir a uma corrida, assistir a um evento, e ali, 3 pessoas que assistem o mesmo evento, o mesmo episódio, eles vão contar com detalhes diferentes. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que Jesus quer falar conosco através dessa parábola. Mas a parábola, ela conta a história da semente que foi lançada. A semente que foi lançada, que caiu à beira do caminho. A semente que foi lançada, que caiu entre as pedras. Eu imagino que Jesus, ele está fazendo uma referência também que nós podemos usar, contextualizando, para a igreja de hoje. A igreja de hoje. A semente que caiu à beira do caminho. Ninguém joga a semente à beira do caminho. Uma pessoa jamais vai semear, um agricultor, uma pessoa que tem uma finalidade, que tem um propósito, que tem uma intencionalidade de colher, ela não joga a semente à beira do caminho, não é verdade? Mas tem também, ele diz que a semente caiu entre as pedras, outra caiu entre os espinhos, mas uma semente caiu em terra boa. E essa é a semente, a terra da qual eu quero falar hoje à noite. Por quê? Porque eu creio que aqui há uma terra boa, em nome de Jesus, amém? Eu creio que você é uma terra boa. Você é essa terra boa que o Senhor tem lançado a semente através dos pastores, dos líderes. A semente tem sido lançada e ela tem frutificado para a glória do Senhor. Não é por acaso que essa igreja tem crescido, que essa igreja tem rompido, que essa igreja tem realmente nessa atmosfera de fé, de crescimento, sabe? Então, vamos falar um pouco sobre essa semente, a semente que caiu na terra boa. Ou seja, Jesus, ele explica essa parábola, ele fala que a semente é a palavra. Então o problema não é na semente, nunca é na semente, porque a semente é boa, a semente é boa. Então o semeador, ele lança a semente, mas o solo onde essa semente, ela cai, que recebe essa semente, que precisa estar bom. Uma vez eu estava viajando, numa das viagens, quando eu morava ainda em Santarém, para quem não me conhece melhor, eu sou de Santarém, eu vim na equipe missionária em 2005 para Fortaleza, com o pastor Eibe, mas antes de vir para Fortaleza, eu viajava muito aquela região ribeirinha, conhecia ali aquelas cidades, ali do Ribeirinho, oeste do Pará, quase que a grande parte, porque é muito grande ali aquela região, mas eu conheci muitas cidades, e numa dessas viagens que eu fiz, o meu coração, meu espírito se entristeceu muito. Por quê? Porque foi a viagem que eu mais conheci pessoas desviadas, mais eu conheci pessoas que conversava com elas, estou desviada,
conversava com outra, eu desviei, por causa disso, por causa daquilo, e eu questionei a Deus, dizendo, Senhor, por quê? Por que que tantas pessoas têm afastado dos teus caminhos? É tão bom te servir, é tão bom servir o Senhor. Por que que as pessoas têm se desviado do Senhor? Eu sei que os motivos pareciam até justificáveis, mas, querido, eu aprendi uma coisa: é impossível nós entrarmos no Santo dos Santos e querer ir para outro lugar. Tem uma música que fala isso: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Sabe? Então, eu fiquei com essa pergunta no ar por algum tempo, mas um dia eu andando ali em Santarém, o Espírito Santo me trouxe, eu nem estava lembrando mais. Aí o Espírito Santo veio e me relembrou aquela pergunta e me respondeu aquela pergunta dizendo assim: meu filho, sabe por que essas pessoas estão desviadas? Porque elas nunca nasceram de novo, na verdade. Muitas, na verdade, nunca nasceram de novo. É a semente que caiu entre os espinhos. É a semente que caiu na terra, ali cheia de pedras. É a semente que caiu à beira do caminho. Mas a semente que cai na terra boa, é a semente que frutifica. É a semente que dá fruto. Sabe, querido, eu sei que existem pessoas que acabam se desviando, infelizmente. Mas eu creio que a pessoa que de verdade teve um encontro com Deus, sabe, dificilmente ela desvia por qualquer besteira, por qualquer coisa, por qualquer razão. Dificilmente ela se afasta por motivos banais. Sabe por quê? Porque a semente, ela caiu numa terra aonde ela frutificou, aonde ela realmente produziu muitos frutos. Sabe? E eu creio que hoje nós vamos poder aprender um pouco sobre essa semente, sobre essa terra, e como nós podemos fazer para continuar frutificando, para continuar realmente trabalhando nesse processo do crescimento que Deus tem para nós. Amém, queridos? Então, a terra aqui é boa, né? Então, Deus vai usar essa semente para poder produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Mateus capítulo 13, versículo 23, fala que a semente que caiu em terra boa é aquela terra que ouve a palavra e compreende a palavra. Ouvir a palavra e compreender é ter revelação. Ouvir e compreender a palavra é ter revelação. Diga, revelação. Uma vez o Billy Graham, o grande evangelista Billy Graham, ele disse uma coisa assim interessante, que muitos cristãos não precisam de mais conhecimento da palavra. Claro que é importante o conhecimento da palavra, mas muitos cristãos o que precisam não é de conhecimento da palavra, mas de revelação da palavra. Porque, queridos, fala uma coisa, que a revelação, ela é algo que transforma a nossa vida. A revelação, ela é algo que muda a nossa vida completamente. Você pode ouvir 1000 palavras, mas se você ouvir uma palavra de Deus revelada, a sua vida nunca mais é a mesma. Sabe, você pode viver 10 anos dentro da igreja, mas se você estiver 1 hora na presença de Deus, um dia,
a sua vida nunca mais é a mesma. Amém? O salmista diz assim que 1000 anos, ou melhor, um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 anos em outro lugar. Olha só, sabe? Então, estar debaixo da revelação é algo que transforma a nossa vida por completo. Quando nós nos empenhamos a buscar a Deus e a ouvir a sua palavra, nós saímos do campo da presunção. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Nós paramos do achismo, mas nós caminhamos baseados na revelação. Isto é fé. Isto é caminhar na fé. Porque a fé, ela vem por ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. E esse texto está falando da palavra rema, não é da palavra logos. A palavra logos é a palavra escrita. A palavra rema é a palavra revelada. É a palavra revelada. Sabe, queridos? Então, caminhar com base na fé é o que nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Algumas vezes nós começamos até bem. A gente começa debaixo de uma palavra de Deus. Mas se nós não tivermos o cuidado e tirarmos os olhos de Cristo, nós podemos perder o foco, perder o propósito. Deus tem uma obra para fazer através dessa igreja. Deus tem algo grande para fazer através da sua vida. Mas não só através, primeiro Ele vai fazer em você. Porque o Evangelho é aquele que transforma, primeiro Ele nos transforma para transformar outras pessoas. Ele vai nos usar para transformar outras vidas, sabe? Então, quando nós perdemos essa percepção e a revelação e tiramos os olhos de Cristo, nós corremos o risco de perder o propósito de Deus, daquilo que Deus quer fazer, sabe? Um exemplo de homens que ouviram e compreenderam a palavra. O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando ele caminhou sobre as águas, imagina, eles estavam num barco, já estavam uma distância do mar, da terra, e de repente eles vê uma pessoa que para eles era um fantasma, era uma coisa assim fora do comum, e eles ficaram com medo, e Jesus disse: não tenham medo, não tenham medo. E Pedro disse assim: se tu és mesmo o Cristo, se tu és Jesus, então ordena que eu vá até aí onde tu estás. E Pedro disse, e Jesus disse: pois venha. E Pedro, ele caminhou sobre, ele não caminhou sobre as águas, mas ele caminhou sobre a palavra, sobre a palavra. Jesus liberou uma palavra e disse: venha. E Pedro caminhou sobre a palavra. Sabe, queridos, como é importante nós termos a maturidade, o conhecimento, a revelação da palavra. E mantermos os olhos fixos em Cristo, porque enquanto Pedro olhava para Cristo, Pedro caminhava sobre as águas. Quando Pedro tirou os olhos de Cristo, Pedro começou a afundar. Infelizmente, como eu falei agora há pouco, muitas vezes nós começamos bem, a gente começa até bem, a gente começa com uma empolgação, com uma alegria, a gente começa a liderar uma célula com muita alegria, com muita empolgação, e glória a Deus por isso. Mas por que a gente fica triste? Por que aquilo se transforma muitas vezes um peso para nós? Por que a gente começa a desanimar?
Porque nós tiramos os olhos de Cristo. Porque nós tiramos os olhos, começamos a olhar para as circunstâncias, começamos a olhar para as situações ao nosso redor. Sabe, não podemos tirar os olhos de Cristo. Não tire os olhos de Cristo, para que você não seja levado pelas circunstâncias da vida. Pedro tirou os olhos de Cristo, e isso estava levando ele a se envolver nas circunstâncias da vida. O outro exemplo disso é do profeta Daniel. Profeta Daniel, Daniel capítulo 12, Daniel teve uma revelação. Daniel teve entendimento do tempo, o tempo que ele estava vivendo. Daniel teve revelação desse tempo. Nesse momento, Daniel já era um homem idoso, mas ele começou estudando a palavra, ele entendeu que os 70 anos do cativeiro já havia acabado. Ele teve revelação e ele começou o quê? A buscar a Deus. Foi aí que ele consagrou aquele jejum de 21 dias, que nós conhecemos muito bem. Os 21 dias de jejum de Daniel. Ele começou se consagrou para buscar, para ouvir uma resposta de Deus. Para entender e dizer: Deus, eu entendo que os 70 anos se acabaram. E agora, qual é o próximo passo? Por causa dessa revelação que Daniel teve, uma chave foi girada no céu. Algo sobrenatural aconteceu. Veja como é importante nós termos revelação da palavra. Veja como é importante nós buscarmos a palavra e termos revelação, entendimento. A palavra não pode ficar somente no conhecimento, na nossa mente. A palavra, ela tem que vir para o nosso espírito, como revelação. Sabe, por isso que o apóstolo Paulo disse que a letra mata, mas o espírito é que dá vida. Porque a palavra precisa ser uma palavra revelada a nós. Daniel, ele teve essa experiência. Daniel, quando ele entendeu e ele se propôs a buscar o Senhor, Daniel teve revelação de que havia terminado um tempo e que Deus precisava girar aquela chave para outro tempo de Deus vir. Sabe, queridos, você sabe que não é certo nós orarmos para que as pessoas elas entreguem a vida a Jesus? Sabia que não está certo essa oração? Eu vou orar para o irmão converter, para o irmão, porque a Bíblia fala que Jesus já morreu por todos. Se Jesus já morreu por todos, pela salvação, então, nós precisamos orar para que as escamas dos seus olhos venham cair, para que ele tenha a revelação da palavra, para que ele venha ter um verdadeiro encontro com Deus, para que as escamas dos olhos deles venham cair. Sabe, muitas vezes nós intercedemos e oramos, sabe, muitas vezes nós não fazemos isso com um entendimento, uma revelação, e a gente acaba usando a ferramenta errada do jeito errado. O apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anular sofisma e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Cristo. Então, o que acontece? Se eu utilizo a ferramenta certa para aquele problema diante de Deus, eu vou estar resolvendo, vou estar girando essa chave. Sabe? Se eu oro para que aquela pessoa, as escamas dos seus olhos caiam, se eu oro para que aquela pessoa
possa ter revelação da salvação, do entendimento, do Evangelho. Aí eu estou, de fato, orando, usando a fé com base na palavra. Sabe, Daniel, ele teve essa revelação e ele começou a buscar a Deus, para que isso fosse, de fato, uma verdade na vida dele. E, naquela situação, viesse a mudar. Sabe, eu creio muito que o problema do nosso Brasil, trazendo para o nosso contexto, não é um problema que partido, ou político, ou qualquer outra pessoa vai resolver. O problema do nosso Brasil, a igreja, que precisa se levantar, que precisa se posicionar, que precisa ter revelação da autoridade que tem, do poder que tem, sabe, do chamado que tem. É a igreja, somos nós que precisamos nos posicionar, nos levantar como igreja, para interceder, para de fato fazer e exercer o nosso papel aqui, nesse país, na comunidade, aonde você mora, no bairro, na cidade, no seu condomínio, sabe? Nós precisamos nos posicionar como igreja, e é isso que vai fazer a diferença na nossa nação. Deus quer sarar a nossa terra, Deus quer sarar a nossa nação, mas Ele vai usar a sua igreja, os seus profetas, para isso, sabe, assim como Eliseu, quando aquele rio estava, um rio que não tinha uma água potável, Eliseu, ele foi usado por Deus, para transformar e tornar aquela água potável, diante daquele povo, naquele momento, sabe, queridos? Então, primeiro que, como diz aqui a palavra, Mateus capítulo 13, a semente que caiu na terra boa, é aquela pessoa que ouve e compreende a palavra, é aquela pessoa que ouviu e compreendeu a palavra. A outra semente relatada no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 20, é aquela pessoa que recebeu, ouviu a palavra, e ela recebeu a palavra, e ela guardou no coração, ela recebeu aquela palavra, ou seja, é uma pessoa que ela recebe a palavra e coloca aquela palavra em ação, né? Usando de novo esse exemplo do apóstolo Pedro, que ele ouviu a palavra de Cristo e ele colocou aquela palavra em ação. Então hoje, quando nós lemos a palavra, quando nós estamos ali ouvindo a palavra, e a gente recebe aquela palavra, nós precisamos colocar essa palavra em prática, porque não adianta só eu receber a palavra, eu ouvir a palavra, eu ter revelação da palavra, eu preciso fazer com que essa palavra, ela seja eficaz, para aquele propósito para o qual ela veio. Sabe, a pessoa que ouve a palavra e recebe a palavra, é aquela pessoa que também, ela tem um entendimento da palavra, e ali a palavra se torna um divisor de águas na vida dela. Sabe, um outro exemplo de uma pessoa que ela recebe a palavra, é aquela mulher ali, a mulher samaritana. Quando Jesus chega naquele poço e começa a conversar com aquela mulher, ela começa a entender que ela estava diante de um profeta, porque Jesus começou a revelar, a vida daquela mulher.
E aquela mulher recebeu a palavra. Mas Jesus disse algo para aquela mulher. Ele disse assim: olha, a água que eu der, a pessoa que beber, ela nunca mais terá sede. Pelo contrário, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe? Receber a palavra é nós deixarmos Deus gerar em nós, primeiro, um poço que vai nos saciar. Segundo, receber a palavra é Deus fazer através de nós, nos usar para alcançarmos pessoas ao nosso redor. Sabe, quando Deus disse para ela: olha, no seu interior vai ser gerado um poço, mas não só que vai saciar a sua sede, mas também que vai transbordar, que vai também ser usado para saciar a sede de muitos. Sabe, então esse é o papel da igreja, querido. O papel da igreja, sabe, não é só receber a palavra. O papel da igreja não é só receber aquilo que Deus tem para nós, não. O papel da igreja é poder compartilhar a palavra, é poder ser esse canal nas mãos de Deus para compartilhar a palavra. E você está de parabéns por isso. Você está de parabéns porque você tem feito esse papel. Você tem sido essa igreja relevante, atuante, sabe, no bairro, na sua comunidade. Por isso que há essa igreja viva, essa igreja empolgante, essa igreja, porque esse organismo que é a igreja, ela tem sido viva, ela tem recebido a água da palavra em nome de Jesus. Mas também, a outra semente, que Jesus ele conta ali, Lucas ele fala que, Lucas capítulo 8, versículo 15, diz que essa semente, ela caiu em boa terra. Esses são aquelas pessoas que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom. Conservar a palavra está relacionado às promessas de Deus para nós. Conservar a palavra está relacionado àquilo que Deus tem prometido para nós. Quantas pessoas não têm uma palavra? Quantas pessoas não têm promessas de Deus? Eu creio que todos nós temos diante de Deus promessas. Deus tem palavras para cumprir na nossa vida. Deus tem algo para realizar através de nós. A semente que cai em boa terra é aquela semente que ela ouve a palavra, ela recebe e ela conserva no coração. Sabe, quando nós conservamos a palavra, como diz o salmista: eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Eu guardo no coração. Guardar no coração a palavra é conservar. Guardar no coração a palavra é acreditar nas promessas. É permanecer firme nas promessas. É não tirar os olhos de Cristo. É não tirar os olhos do autor e consumador da nossa fé. Querido, porque dificuldade nós passamos, lutas nós passamos, desafios nós enfrentamos. Sabe, o próprio Jesus disse: nesse mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, você também vai vencer. Sabe, eu já vi, e muitas vezes a gente se depara com certas situações de irmãos, que a gente vê que a pessoa, muitas vezes ela fica cansada, sobrecarregada. Mas eu creio que, por que a pessoa fica cansada e sobrecarregada? Porque ela tirou os olhos de Cristo. Porque o fardo de Cristo é leve e o jugo é suave.
Sabe, se servir a Deus está te cansando, alguma coisa está errada, querido. Sabe, alguma coisa está errada. Porque o fardo que Jesus tem para nós é leve. O jugo é suave, disse ele. Então, querido, nós precisamos conservar a palavra no coração. Conserve a palavra no coração. Sabe, aquela promessa que Deus fez a você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Sabe, se Deus colocou sonhos na sua vida, Ele vai realizar. Ele vai realizar. Sabe, às vezes a pessoa, ela não tem paciência de esperar o tempo de Deus. Às vezes a pessoa, ela não tem a paciência de esperar o agir de Deus. O momento certo, o tempo certo. Porque existe o tempo do homem e o tempo de Deus. O tempo do homem é o Cronos. O tempo de Deus é o Kairos. Sabe? Mas nós precisamos viver nos dois tempos. Nós precisamos viver o tempo do homem e o tempo de Deus. Porém, quando nós alinhamos o tempo do homem com o tempo de Deus, aí nós vivemos no sobrenatural. Aí nós caminhamos no sobrenatural de Deus. Aí nós estamos na mais perfeita vontade de Deus. Sabe, Deus, Ele sabe todas as coisas. Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Não se apresse, não aborte esse processo da frutificação na sua vida. Guarde o seu coração, guarde a palavra no seu coração. Jovens, não se apresse para casar. Não se apresse. Eu falo para minhas filhas, e meu filho, eu tenho 3 filhos. A caçula tem 20 anos. A caçula tem 20 anos. A primogênita tem 24. Todos 3 são solteiros, o meu filho tem 23. Mas eu falo para eles assim, ó, você não tem que ter pressa para casar. Porém, você tem que guardar o seu coração em Deus, esperar em Deus. Quando você tiver a pessoa certa, a certeza de que é essa pessoa que Deus tem para a sua vida, então, querido, não fique esperando muito tempo também, né? Porque eu creio que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Amém? Deus une propósitos. E eu creio que Deus te colocou aqui nessa noite, porque Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem um propósito. Sabe, Ele precisa, com a sua ajuda, cumprir esse propósito. Sabe, então, o último exemplo que eu quero usar aqui é a história de José. O José do Egito, que está lá no livro de Êxodo, né? A gente vê a história de José, ou melhor, Gênesis. Está lá, ou melhor, Êxodo, perdão, é Êxodo mesmo, né? A história de José, ali no Egito. E a gente vê, José guardou a palavra no coração. José guardou a palavra no coração. Nossa, imagina, José tinha uma promessa de Deus, tinha sonhos. Deus revelou a José o que ele haveria de ser, como seria o futuro dele. Porém, ele se apressou em querer compartilhar, se apressou em querer falar, em querer. Mas imagina José, ali dentro daquele poço, jogado pelos irmãos. Quem conhece a história sabe. E José dizendo assim: poxa, Deus, eu vou morrer assim, desse jeito?
será que é assim? Esse é o sonho que o Senhor tem para mim? Aí de repente José é tirado de lá, graças a Deus, me livrei da morte. Mas José é levado como escravo. Imagina se José não guardasse a palavra no coração. Se José não guardasse a palavra no coração, quando ele foi traído pelos irmãos, quando ele foi acusado injustamente, quando ele foi esquecido por aqueles homens diante de Faraó, se José não tivesse guardado a palavra no coração, Deus não teria usado ele para salvar toda uma geração, todo um povo. Na verdade, José foi usado por Deus para salvar toda aquela nação, todos os povos ali daquela região. Sabe, querido, Deus quer nos usar grandemente. Deus quer usar você poderosamente. Guarde a palavra no coração. Confie no Senhor. Permaneça fiel. Porque Ele está em processo. Porque Ele está nesse processo ainda de crescimento. Porque Ele está trabalhando. Ele está trabalhando na sua vida. Sabe? Guarde a palavra no coração. Guarde a palavra no coração. Mantenha a fé para que você possa experimentar a frutificação que Deus quer fazer através da sua vida. E eu creio que Deus tem uma grande colheita para você. Deus tem uma grande colheita para você. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Eu peço que você não converse com ninguém. Não converse com ninguém. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Não converse com ninguém. Gostaria de chamar o pessoal, a equipe de louvor, em nome de Jesus. Queridos, deixa o Espírito Santo falar na sua vida. Fecha os teus olhos, eu creio que o Espírito Santo vai falar com você nesse momento. O Espírito Santo vai falar com você. Ele vai te relembrar dos sonhos que Ele te deu. Ele vai relembrar da palavra que Ele colocou no seu coração. Talvez você já tinha pensado assim: não vai se cumprir. Eu acho que não fui eu que pensei. Eu acho que foi coisa minha. Não foi Deus quem falou comigo. Sabe, querido? Deus te deu sonhos. Deus te deu sonhos. Você está no processo hoje, no processo de provação, mas você está no processo de aprovação. Aprovação. Deus, se Deus está te provando, é porque Deus quer te aprovar. É porque Deus quer te aprovar. Porque Deus não usa se não aprovar primeiro. José foi provado por Deus. José foi provado. Moisés foi provado por Deus. Abraão foi provado por Deus. Jesus foi provado por Deus. Mas a vantagem de sermos provados
é porque nós temos a oportunidade de sermos aprovados. De sermos aprovados. Existe algo grande que Deus quer fazer na sua vida. Salmo 37 fala que agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ele satisfará os desejos do teu coração. Coloque na presença do Senhor a sua vida. Coloque na presença do Senhor a sua vida nesse momento. Vamos tirar um tempo para nos colocarmos na presença do Senhor. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar na sua vida. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite. Nós cremos, Senhor, que o Senhor começou uma obra na nossa vida. O Senhor começou uma obra nessa igreja. Hoje, eles estão comemorando 10 anos. Quantas lutas eles enfrentaram. Quantos gigantes caíram por terra. Quantas provações. Quantos choros. Quantas lágrimas não foram derramadas. Senhor. Mas eu creio que tudo isso, Senhor, permite, porque o Senhor quer nos aprovar, quer que cresçamos, porque sem sofrimento não há crescimento, sem sacrifício não há crescimento. Porque o Senhor tem algo grande guardado para cada um de nós. Aqui nessa terra, ainda, o Senhor tem uma grande obra para fazer, através de nossas vidas. Ah, Senhor, eu peço a Ti, Pai, que a revelação da palavra venha sobre cada um de nós, que possamos ter a revelação da palavra, da promessa, que possamos guardar no coração, receber a palavra e guardar no coração, para que venhamos a frutificar para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, Pai, para a Tua glória. Aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor, nessa noite. Te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nessa casa, de estar aqui nessa igreja, Pai. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, somos gratos a Ti. Aleluia.